nossa trilha de estudos essa noite é para tratar do seguro-desemprego. O seguro-desemprego surge, então, como um benefício concedido aí a empregado, né? Já vamos ver aqui as condições, porque o alcance também é aquele empregado resgatado de uma situação vulnerável, aí análogo à escravidão. Então, nós temos o benefício do seguro-desemprego. E já vamos observar sua finalidade, sua constituição e todas as regras aí e parâmetros deste benefício dado ao empregado, né? Até 2015, né? Teve uma medida provisória em 2014, até 2015 ele seguiu aí sem muitas alterações, desde sua implementação no sistema das relações trabalhistas brasileiro, e a partir de 2015 teve uma importante alteração aí nas suas regras e constituições, também nas regras de pagamento, etc. Também nós vimos que o seguro-desemprego passou a se preocupar não só nessa renda temporária àquele empregado que está desempregado, mas também na sua recolocação profissional, na sua capacitação. Então, faz parte integrante do seguro-desemprego também esta questão. Não é? De fato, nós temos, então, um programa que visa dar aí um suporte temporário. E nós vamos ver essa legislação. A legislação do seguro-desemprego é a mesma lei, né? É a mesma lei que traz as regras do Programa de Integração Social e o PASEP, o PIS-PASEP, né? No que diz respeito ao seu abono. Então, o abono, aquilo que se recebe, que é o abono salarial referente ao Programa de Integração Social, está nessa mesma legislação do seguro-desemprego, bem como as regras do CODEFAT, o Conselho Diretivo Estrutural do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O Fundo de Amparo ao Trabalhador é, então, o fundo de onde vêm esses recursos, de onde vêm os recursos para pagamento, para custeio desses programas, né? Que nós podemos dizer programas de amparo social ao empregado, abono salarial decorrente do PIS e seguro-desemprego. Então, é a mesma legislação aí que trabalha esses princípios. Eu quero destacar naquilo que se refere ao seguro-desemprego, destacando para vocês aqui alguns artigos importantes. Primeiro, na finalidade de criação, depois, no que diz respeito às regras para concessão e, por fim, trabalhando aí as regras de parcelas. E já lembrando para vocês que o seguro-desemprego ele tem um valor por base do salário mínimo federal. Então, é um indexador do valor de pagamento do seguro-desemprego, né? Então, anualmente nós temos uma medida provisória que vai fazer a revisão do valor do salário mínimo federal, consequentemente, revisa também a base para pagamento dos valores de seguro-desemprego. Então, a lei do seguro-desemprego, né, a lei 7.998 de 1990, que regula o programa do seguro-desemprego, o abono salarial, e institui o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Vamos começar, inclusive, a lei começa trabalhando primeiro o programa de seguro-desemprego, né? E a legislação de 90, que instituiu o seguro-desemprego, ela veio regulamentar aquilo que está disposto na Constituição Federal, né? Que haveria de ter esse amparo à dispensa, esse amparo às situações de risco de trabalhadores brasileiros, né? E bem como instituir o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, esse é o tema da lei. Então, do programa do seguro-desemprego, depois de algumas ajustes, reformas, essa legislação vigente aí para nós nesse tempo pós-pandemia, né? Então, quais são as finalidades do seguro-desemprego? Artigo 2º, primeira finalidade, prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado. Então, primeira pessoa que aí tem direito ao seguro-desemprego. Quem? Trabalhador desempregado. Em virtude de dispensa sem justa causa. Vale lembrar a vocês que somente nessa modalidade de rescisão contratual o empregado faz jus ao seguro-desemprego. Se ele pede demissão, não faz jus.
Se há rescisão por culpa recíproca, não faz jus. Se há aquela nova modalidade, rescisão por acordo, modalidade de rescisão nova trazida pela reforma, não há acesso ao seguro-desemprego, não é? Então, há acesso ao seguro-desemprego se a dispensa for sem justa causa. Dispensa com justa causa, também não há acesso ao programa de seguro-desemprego. Também ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo. Me pergunta o aluno aí que está acompanhando essa trilha de estudos. Mas hoje, mundo pós-pandemia, 2021, ainda existe essa situação no Brasil, com muita tristeza. Ainda existe. Ainda existe. E depois, lá no grupo da sala, eu quero compartilhar recentemente uma operação do Ministério Público do Trabalho aí, onde foram resgatados trabalhadores brasileiros nessas condições. Então, a estes, né, devido aí a uma assistência financeira temporária, né? Esta é a finalidade 1 ali do nosso seguro-desemprego. Finalidade 2, né? Viver aí de uma medida provisória em 2001, que é de auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, promovendo, para tanto, ações integrais de orientação, recolocação e qualificação profissional. Então, foi um momento que foi incluído no programa do seguro-desemprego a possibilidade de aquele empregado que está recebendo seguro-desemprego, ele não ficar lá, né, só procurando emprego ali nos classificados, mas ele também ter aí uma oportunidade em parceria do Ministério do Trabalho, ou Secretaria Especial do Trabalho hoje, com cursos de profissionalizante, de capacitação profissional, para que ele possa se preparar melhor e se colocar melhor dentro do mercado de trabalho. Essas, então, são as finalidades, né? Vamos falar, então, das regras de concessão? Então, olha só, artigo 3º. Terá direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa que comprovar. Então, tem que fazer prova. Então, aqui a gente pode falar dos requisitos do trabalhador, do empregado dispensado sem justa causa, para fazer jus aí ao seguro-desemprego. Lembrando que aqui, já trazendo para você, que hoje, inclusive, o empregado dispensado sem justa causa faz isso virtualmente no portal, né? E direto na Secretaria do Trabalho, não precisa se deslocar a lugar nenhum, ele faz tendo acesso à internet, tendo ali um breve cadastro no site governamental, gov.com.br, você vai entrar lá, Secretaria Especial do Trabalho, um breve cadastro com seus dados pessoais, qualquer empregado faz então, e dá acesso e dá entrada aí no seguro-desemprego de maneira muito simples e tranquila. Ele deverá, então, nesse acesso, comprovar o seguinte. Primeiro, ter recebido o salário de pessoa jurídica ou de pessoa física a ele equiparada relativos a. Então, ele vai ter que comprovar primeiro que ele era um trabalhador assalariado, né? Então, que ele era um empregado formal. Ele tem que fazer essa comprovação. Na primeira solicitação, ele tem que comprovar 12 meses de salários recebidos. Né? Então, resumindo, na primeira solicitação, o empregado nunca solicitou seguro-desemprego e vai solicitar. Ele precisa comprovar 12 meses de salários, 12 meses em que estava formalmente registrado, né? Formalmente ali anotado na sua CTPS e ele exercendo função de empregado assalariado. Ok? Então, vai se olhar nessa primeira solicitação para os últimos 18 meses, né, anteriores à data de dispensa. Então, foi dispensado sem justa causa, no dia 20, vou pegar 18 meses para trás, verificar. Ele tem, no mínimo, 12 meses de contribuição? Tem. É a primeira solicitação, então, primeiro requisito, comprovou. Mas vamos imaginar que esse empregado que vai dar entrada, ele já teve um pedido anterior, ele teve um pedido lá em 2015 e agora está fazendo 2016 ele teve esse pedido e agora está realizando o pedido novamente agora em 2021. Então ele está na segunda solicitação. O que ele vai comprovar? Tem que comprovar agora. Pelo menos 9 meses. Nos últimos 12 meses é o que vai se olhar.
Então, ele tem que, na segunda solicitação, provar 9 meses de dispensa na segunda solicitação. E se esse empregado, em 2017, ele já teve a segunda solicitação, em 2016 teve a primeira, e agora em 2021 é a terceira solicitação do seguro-desemprego. Ele ainda tem que fazer algum tipo de prova? Tem. Ele tem que ainda ter algum requisito? Tem. Qual requisito? Ele vai ter que comprovar 6 meses de trabalho devidamente registrado, assalariado, anterior à data da dispensa. Maravilha! Então, aqui nós vimos as finalidades e os requisitos para dar entrada no seguro-desemprego, né? Quais são outros requisitos cumulativos? Primeiro, vimos o tempo mínimo exigido de registro, de trabalho ou de salário. Vamos ver os outros requisitos. De número 3, aqui inciso 3 do artigo. Não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário, de prestação continuada, os famosos BPCs, excetuado o auxílio acidente e o auxílio suplementar, previsto em lei especial, bem como abono de permanência em serviço, também uma lei especial. Então, exceto esses auxílios especiais e o BPC, né? Não pode estar recebendo BPC, senão não tem direito ao seguro-desemprego. Pode estar recebendo auxílio acidente, auxílio suplementar e o benefício especial. Aí esses podem acumular. Então, esta é a regra, né? Não pode estar aí recebendo esse tipo de benefício previdenciário. Evidentemente, não pode estar recebendo outro seguro-desemprego, né? Outro auxílio-desemprego, né? Não pode estar recebendo outro auxílio-desemprego. E também não pode, né, ter renda própria de qualquer natureza, suficiente à manutenção de sua família. Então, é uma manutenção, o auxílio-desemprego é um benefício, é um programa dado aí a quem não tem renda nenhuma, né? Então, é muito importante fazer aí as devidas considerações. E, por fim, havendo vaga para este desempregado, esse empregado demitido sem justa causa, ele faz jus, então, a um programa de qualificação profissional. Então, ele tem que comprovar a matrícula e a frequência. Então, evidentemente, quando aplicável, nos termos do regulamento, então, há uma regra própria, né, estabelecida para esse fim. Regra essa estabelecida na Lei 12.513 de 2011. Então, lá tem as regras sobre como funciona esse programa de qualificação e recolocação profissional. Estando o empregado enquadrado nas regras, ele tem que comprovar a matrícula e a frequência também para ter direito e fazer jus aí ao auxílio-desemprego, né? Então, é importante aí esse cuidado. Vimos as finalidades, vimos os objetivos, vimos os requisitos. Vamos passar, então, a ver aí e verificar as parcelas e a condição aí de recebimento de parcelas do auxílio-desemprego. Para ilustrar aqui o nosso assunto, que é o auxílio-desemprego, né? Evidentemente, conhecido como seguro-desemprego, embora a legislação, vocês viram, ela trata como auxílio-desemprego. Separei 2 casos práticos aqui de julgamentos que chegaram ao Tribunal Superior do Trabalho de assuntos relativos aí ao seguro-desemprego. Quero compartilhar com vocês. Ele conta que foi contratado temporariamente por 9 meses e, após esse período, foi dispensado. Agora ele quer saber se tem direito ao seguro-desemprego. Vamos ver na reportagem. Durante 5 meses, Karina trabalhou como coordenadora de vendas em uma empresa de máquinas de cartões de crédito. O contrato era temporário. Ele só tinha um período de começar e terminar, mas os benefícios que eu recebi foi como de um colaborador efetivo. Era carteira assinada, envolvendo benefícios como o transporte, alimentação e a remuneração de acordo com o cargo que eu atuei. O trabalhador temporário tem direito a receber todas as obrigações trabalhistas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, tais como o 13º salário e férias proporcionais ao período.
Também deve contribuir para a Previdência Social. A exceção fica por conta das verbas rescisórias, como a multa de 40% do FGTS, que, neste caso, não precisa ser paga. O trabalho temporário é aquele em que uma empresa, por deficiência de servidores no momento de alta estação, por exemplo, ele necessita de outros empregados para atender a sua demanda comercial. Então, ele contrata esses servidores por determinado período, não é? Ou aquele servidor dele, que já é contratado por ele, mas que por uma questão de doença, uma viagem, não possa continuar executando suas tarefas, o empregador pode também contratar especificamente esse trabalhador para suprir a omissão da ausência do seu empregado. Com a reforma trabalhista, o contrato temporário passou a ter duração de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias consecutivos ou não, um período equivalente a 9 meses no total. Para o ministro Emanuel Pereira, ao assinar esse tipo de contrato, o trabalhador é informado sobre o período em que vai colaborar com a empresa e, por isso, não tem direito ao seguro-desemprego, que é um auxílio em dinheiro pago por um período determinado ao trabalhador recém-demitido, sem justa causa. Eu diria que o trabalhador não tem direito, porque ele assinou um contrato de 3, de 180 e depois de 9 meses. Terminados esses 9 meses, tanto o patrão quanto o empregado sabiam que esse contrato terminaria naquele período. E a demissão não foi por falta do empregado ou do empregador, foi pelo simples término do contrato. Que é desligado sem justa causa. Eu acho que todo trabalhador, não sei. Tem direito ao seguro-desemprego o trabalhador demitido sem justa causa, quem for resgatado de trabalho forçado ou de situação semelhante à de escravidão, o trabalhador formal com contrato suspenso para participar de curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, e o pescador profissional durante o período de pesca proibida. Na demissão sem justa causa, o seguro-desemprego funciona assim. Na primeira solicitação, é preciso ter recebido salário por pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses anteriores à data da dispensa. Na segunda solicitação do seguro, é preciso ter pelo menos 9 meses de salários nos últimos 12 meses anteriores à saída do emprego. Da terceira vez em diante, é necessário ter recebido salários nos 6 meses anteriores à data da dispensa. Quem foi retirado de situação de trabalho forçado ou semelhante à de escravidão tem direito a 3 parcelas do seguro no valor de 1 salário mínimo cada. No término do contrato de trabalho intermitente, o empregado tem direito ao seguro-desemprego, de acordo com a nova reforma trabalhista? O empregado dispensado, ainda que no contrato intermitente, faz jus ao seguro-desemprego. O grande drama dessa sistemática vai ser descobrir se ele vai realmente, inserido que está na sistemática intermitente, conseguir preencher os requisitos da solicitação do seguro-desemprego. Para o primeiro pedido, né, a primeira solicitação, o primeiro requerimento, o empregado tem que ter aí, portanto, nos últimos 12 meses, contribuição salarial. Como a sistemática do contrato intermitente faz com que o empregado, em alguns meses, possivelmente não tenha sido chamado, já que a sistemática desse contrato é justamente a empresa poder pagar apenas para as vezes em que o trabalhador foi chamado, é possível que haja 1 mês, ou 2, ou 3, dentro desse círculo de 12 meses, que o empregado não tenha tido salário nenhum e, portanto, não preenche os requisitos do seguro-desemprego. Trabalhador autônomo tem seguro-desemprego? Olá, Milena, excelente pergunta. No Brasil, nós temos 2 grandes pontas sobre o olhar trabalhista, digamos assim.
ou você é subordinado e, portanto, tem acesso à CLT e todas as garantias trabalhistas estabelecidas na CLT e na Constituição Federal, ou você é autônomo. Os autônomos, portanto, não fazem jus aos direitos previstos e estabelecidos na CLT e também em leis esparsas, como o seguro-desemprego, que são voltadas apenas para o contrato de emprego. Você pede para mandar embora e é um acordo que você faz, se você tem direito ao seguro-desemprego. Olá, Roseli. O artigo 484-A da CLT, inserido pela reforma trabalhista, traz para o mundo trabalhista, no momento da rescisão, justamente a possibilidade consensual de extrato, de rescisão do contrato de trabalho. Até então não tínhamos essa sistemática, já que a empresa dispensava o empregado ou ele pedia demissão, digamos assim, mas um acordo para pôr fim a esse entabulamento, esse contrato de trabalho, não havia. Esse artigo 484-A da CLT traz para o mundo trabalhista, portanto, essa possibilidade, mas tirando alguns direitos que o empregado teria caso tivesse sido dispensado pela empresa. Um dos direitos que foi retirado, se o empregado topar fazer esse distrato contratual rescisório com a empresa, é justamente a perda do seguro-desemprego. Muito bem, a gente trouxe aí algumas ilustrações práticas sobre a fundamentação, finalidade e requisitos a respeito do seguro-desemprego. Cabe agora uma importante, alô aluno, alô você que está aí nessa trilha de estudos, uma importante observação, que é a respeito da volta do bem, BM maiúsculo emergencial, que é o benefício emergencial securatório de trabalho e emprego. Ele está voltando o benefício emergencial. Tendo em vista aí a questão da pandemia, nessa segunda onda que nós estamos sofrendo, muito grave, e também medidas cada vez mais restritivas, não é? O governo federal vai voltar com aquele programa que ele criou em 2020, um pouquinho modificado, mas que vão trazer aí a volta do benefício emergencial para esse combate à pandemia. Então, estamos aí aguardando a redação ser publicada, Diário Oficial, mas já sabemos aí que as regras serão as regras anteriores. E cabe aqui, então, trabalhar com vocês essas regras, porque elas influenciam no seguro-desemprego, no auxílio-desemprego. Por quê? De onde vem o dinheiro para pagar esse benefício emergencial? Do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O governo vai mexer no FAT, vai pegar esse dinheiro aí para pagar esses recursos. Então, é importante salientar que nós não estamos falando aqui do auxílio emergencial. Auxílio emergencial é para quem não é empregado, para aquelas pessoas vulneráveis de baixa renda. Estamos falando do benefício emergencial, e o benefício emergencial é para empregados. Então, o que muda aí nessa questão do auxílio-desemprego? Na primeira solicitação, mesmas regras, 12 meses comprovados nos últimos 18 meses. Segunda solicitação, e aqui começa a mudança. Com a volta do benefício emergencial, para acessar o segundo-desemprego, na segunda solicitação, vai ser necessário pelo menos 12 meses, e na terceira solicitação, pelo menos 24 meses. Então, o que acontece? Acontece que alterou a carência, mas enquanto o benefício emergencial estiver vigente para combate à pandemia. Depois que acabar a vigência do bem, as regras de carência voltarão às atuais. Pelo menos essa é a proposta governamental. Pode ser que altere, mas aí vai ter que alterar a legislação do seguro-desemprego. Por enquanto, não vai alterar. A gente vai ter uma lei separada, tratando do benefício emergencial, que faz essas alterações de carência no acesso do seguro-desemprego. Então, onde está a diferença? Na segunda e na terceira solicitação. Para a segunda solicitação, na vigência do bem, que é benefício emergencial, 12 meses em vez de 9, e na terceira, 24 meses de trabalho, né? Então, um aumento considerável aí na terceira solicitação. Já que, se você perceber, o aumento era inversamente proporcional, ia diminuindo, né? 12, primeira solicitação, 9 na segunda, 6 na terceira solicitação. Com o benefício emergencial em vigor, será 12 na primeira solicitação, 12 na segunda solicitação
e 24 se for a terceira vez que o empregado está solicitando o auxílio desemprego. O que isso quer dizer, professor? Se o bem, na vigência do benefício emergencial, o empregado for acessar o seguro-desemprego e a terceira solicitação dele é o seguro-desemprego, ele vai ter que comprovar 24 meses de trabalho anteriores. Se ele não tiver 24, na terceira solicitação, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Como vão ficar as parcelas, né? Então, as parcelas, elas vão poder chegar a R$ 1.900, já que é com base no salário mínimo, né? Então, com as regras atuais, né? Sem a vigência do bem, o auxílio-desemprego ele varia de 1.100 até 1.900. Por quê? Porque ele tem um rendimento do FAT que faz com que o valor das parcelas seja mais alto, dependendo do acesso à parcela, se for 5, 4 ou 3 parcelas. Então, as regras atuais, 2021, do seguro-desemprego em relação à parcela, como aumentou o salário mínimo, então pode variar de 1.100 até 1.900. Mas, com a vigência do benefício emergencial,